Ok, pessoal, então esse é o Tecno de número 12, hoje é dia 8 de dezembro de 2011 e a gente vai ter várias surpresas para vocês aqui no Tecno dessa semana. Então a gente vai fazer um concurso que a gente conseguiu aqui com parceria com a Livraria Cultura. A gente tem várias aplicações para demonstrar hoje, então provavelmente esse vai ser um dos Tecno mais engraçados, ou no mínimo que eu vou fazer o maior papel de bobo dos últimos tempos, porque na realidade hoje eu resolvi que eu vou fazer um programa meio dedicado ao público infantil. Ao final do ano, a gente está chegando aí com Natal e tudo mais, férias, então eu achei um monte de aplicações e recursos aqui do iOS para que a gente possa aplicar tanto para crianças quanto também para entretenimento de forma geral. Então, para vocês poderem usar o iOS aí nas festas de fim de ano. Então, beleza, para a gente começar, dá uma olhadinha lá como é que estão as notícias e principalmente, dá uma olhadinha lá na App Store, onde está nosso posicionamento lá do podcast. Então, vocês podem ver, pela quarta semana consecutiva, a gente continua ainda lá no destaque da loja virtual da Apple, no iTunes. E o que eu gostaria de agradecer para vocês é que eu vi que da semana passada para cá a gente já ganhou mais umas 5 avaliações lá. Cadê o podcast para ver até lá? Então a gente completou agora 25 avaliações. 25 avaliações, a gente está com quase 5 estrelas. Como eu disse para vocês, eu estou querendo chegar então nas 30 avaliações. Então quem não avaliou lá o nosso programa, mesmo que seja para dar 1, 2, 3, 4 estrelas, o que for, por favor, entra lá então pra gente no iTunes e faz o seu login e deixa pra gente comentário. Então, para começar, eu resolvi seguir a ideia de um dos nossos ouvintes, que foi na realidade o Patrick Ozinski, que entrou em contato comigo um tempo atrás, e ele sugeriu que eu trocasse um pouco o papel de parede do Tecno Hour. Então, uma coisa que eu queria fazer, que eu achei que seria uma ideia interessante, seria o seguinte: eu realmente vou começar a trocar mais, então deixa eu voltar para cá. Vocês viram quando eu expliquei para vocês, quando eu estava fazendo o Tecno Hour, eu mostrei para vocês a questão do fundo, que eu uso aqui uma tela verde e tudo mais. E esse daqui é um fundo meio padrão que eu achei assim para dar uma sensação mais de formalidade no Tecno Hour. Mas aí eu pensei, poxa, a gente está num país tropical, vamos lá, está entrando em férias e tudo mais, então dá para a gente pegar e começar a pensar em trocar um pouco o fundo, fazer um programa mais natalino. Ou então, primeiro eu peguei uma dessa daqui, que era uma fonte bem de computador, aí eu passei depois para uma dessa daqui, que eu já pensei, vamos pegar um cenário de Natal e tudo mais, mas daí eu pensei, poxa, uma coisa que seria legal seria justamente eu começar a divulgar um pouco do trabalho do próprio pessoal que escuta o Tecno Hour, Então, uma ideia que eu tive aqui para vocês é o seguinte: se você é um designer ou se você quer divulgar o seu trabalho, sinta-se à vontade em mandar para a gente no nosso e-mail, o tecnohour@tecnohour.com.br, um fundo de tela. Então, se vocês quiserem, você pode pegar, pode assinar, de preferência assina tipo aqui assim na parte de cima aqui da tela, para o pessoal poder ver bem. Aí você coloca lá o seu Twitter ou coloca o nome da sua empresa, alguma coisa assim, e manda para a gente o fundo de tela. Então, à medida que eu for escolhendo daí os fundos de tela, eu vou colocando e daí ele fica ali, um Tecno Hour inteirinho ali, fazendo propaganda do seu trabalho. Às vezes alguém que esteja interessado aí em fazer ilustração para games, alguma coisa assim, pode pegar, mandar para a gente um wallpaper legal. Se ele for selecionado, eu coloco aqui e ele fica no Tecno Hour aí praticamente o programa inteiro. Então, para o programa de hoje eu resolvi encontrar um desses aqui que era natalino, que tem inclusive a árvore de Natal aqui ao fundo, que se eu não me engano essa daqui é a árvore lá do Rio de Janeiro. Mas se eu tiver errado, os cariocas podem me corrigir. Então eu vou deixar esse papel de parede aqui hoje já, para ser o nosso motivo natalino aí da semana. E a gente continua então com o Tecno Hour desse formato. Então, se você é um designer ou quiser divulgar a sua marca, alguma coisa assim, e quiser enviar para a gente um wallpaper, manda então para o nosso e-mail, que é o tecnohour@tecnohour.com.br. Beleza, então o convite está feito, vamos passar agora para o que interessa. Então, a primeira coisa que eu vou conversar com vocês é o seguinte: a gente vai lançar hoje uma promoção, que é uma promoção chamada Tecno Hour é Cultura. Bom, a Livraria Cultura, ela tem uma série de aplicações de iOS, Então vocês podem encontrar daí lá na App Store, vocês vão encontrar lá livros, vão encontrar aplicaçõezinhas infantis, aplicações de todo outro formato, de mídia digital.
E uma coisa que foi legal foi que eles entraram em contato com a gente e forneceram alguns promo codes para a gente poder distribuir para o pessoal que assiste o Tecnohour. Então, o nome da promoção é o Tecnohour é Cultura, e para vocês poderem participar, tudo que vocês precisam fazer é seguir esses 2 passos, que vão estar então no nosso site no www.tecnohour.com.br. O primeiro passo é simplesmente seguir tanto o Tecnohour Links, né, que é o nosso Twitter do Tecnohour, e também seguir a Livraria Cultura. Uma vez que vocês fizeram isso, e a única coisa que vocês precisam fazer, na realidade, se vocês já não seguirem a gente, a única coisa que vocês precisam fazer é vir aqui e clicar no botãozinho de seguir. Quando vocês entrarem então com seu login e senha, automaticamente vocês já vão estar seguindo o Tecnohour Links. A mesma coisa para a Livraria Cultura. Então, uma vez que você clicou, vem aqui e dá follow. Então, com isso daqui, automaticamente vocês já cumpriram a primeira parte. A segunda parte, basta que vocês tweetem esta frase, que é: eu sigo o Tecnohour Links e quero ganhar as apps da Livraria Cultura. Participe em tecnohour.com.br e o promo code. Para vocês tweetarem, vocês não precisam nem fazer copy and paste. Basta vir aqui no botãozinho que já está aqui embaixo e tweetar. Quando vocês apertarem o botão, vocês já vão entrar nessa tela aqui, que já é a tela do Twitter, com a frase já certinha para vocês digitarem. Então, tudo que vocês precisam fazer é apertar o botão de tweet. Quando fizerem isso, automaticamente já estão participando da promoção. Então, depois aqui vai ter as regrinhas aqui, dizendo que vai receber um kit de aplicações e tudo mais, que são promo codes para vocês poderem pegar na App Store. As aplicações que foram fornecidas pela Livraria Cultura foram a Natal 3D, Aviões 3D, Bichinhos 3D e Princesas 3D. Essas aplicações eu vou demonstrar hoje no programa ainda, daqui a pouquinho, junto com o conjunto todo de aplicações que a gente vai demonstrar. Bom, no dia 15 de dezembro, que é a próxima gravação do programa Tecnohour, a gente já faz o sorteio no ar e passa já para vocês quem foi o ganhador da promoção do Tecnohour e da Livraria Cultura. Beleza, então agora que a gente já falou do concurso para vocês, a gente pode partir então diretamente para as notícias da semana. Tem um monte de eventos aqui para acontecer nessas próximas semanas, né? Bom, essa já é uma previsão meio furada, né? Que estava aparecendo na semana passada. Eu até já deixei o hashtag de fail aqui. Já tinha muita gente antecipando já o lançamento da loja do iTunes aqui no Brasil para essa semana, já tinham dado até data, né? Dia 8. E, bom, como hoje é dia 8 e até agora não apareceu, a menos que essa loja comece a funcionar antes da meia-noite para queimar minha língua, acho que não vai acontecer. Uma coisa que eu já andei apurando sobre esse caso do iTunes do Brasil foi o seguinte: o escritório da iTunes no Brasil ele está realmente em caminho, está bem encaminhado e deve acontecer aí nos próximos dias, se é que já não abriu. E uma coisa interessante foi o seguinte: eu conversei com o pessoal que eu conheço lá nos Estados Unidos e já me mandaram inclusive alguns e-mails já mostrando, dizendo o seguinte: as músicas brasileiras, ou seja, foi criado no iTunes lá nos Estados Unidos, né, onde eles já vendem música, foi criado uma categoria de músicas brasileiras. Então isso já é mais uma indicação de que essa loja está começando a se encaminhar. Por quê? Porque antes a gente não tinha músicas brasileiras locais, digamos assim, disponíveis lá nos Estados Unidos. Com a abertura desse escritório, pelo visto eles já angariaram já várias gravadoras e tudo mais, cantores para colocar. Mas ainda está na iTunes americana. Então, embora exista essa categoria lá, por enquanto, nada indica que essa loja está chegando. O que tem são vários rumores acontecendo aí para todos os lados. Se vocês escutarem outros podcasts, vocês vão escutar o pessoal falando, dizendo que sim, tudo indica que vai chegar essa loja aqui no Brasil em algum momento. Tem gente que espera já nas próximas semanas, tem gente que espera nos próximos meses, mas, digamos assim, uma hora chega. Então, para quem não sabe, o Google acabou de anunciar que ele alcançou, né, o Market, né, que seria o equivalente à App Store do Google, né, que seria para os telefones Android, acabou de anunciar que eles chegaram na marca de 10 bilhões de downloads de aplicativos. E com isso, eles resolveram fazer esses 10 dias de oferta aqui. Então, justamente para comemorar esses 10 bilhões de downloads, eles estão, então, fazendo uma grande oferta lá, onde deixaram vários preços reduzidos de várias aplicações no marketing. Então, bom, para quem tem aparelhos rodando Android e ainda não estava sabendo dessa promoção, vale a pena vocês darem uma olhadinha lá no Market e ver se tem alguma coisa que interessa para vocês lá. Todos eles com preço reduzido.
outra notícia que apareceu no início dessa semana, o Game Developer Day. Esse é um evento em conjunto da Microsoft e da Nokia, onde eles vão, digamos assim, eles estão tentando trazer desenvolvedores para a plataforma deles, né? Ou seja, do Windows Phone 7. Então esse evento acontece nesse fim de semana já, então já é no dia 10 de dezembro, e vai ser um dia inteirinho voltado só para o desenvolvimento de jogos. Então eles vão ter casos de sucesso, vão mostrar os aparelhos novos. Se Deus quiser, quem sabe eles deem alguns aparelhos para os developers, né? Que a Google começou com essa história, quem sabe a gente não dá sorte de ganhar algum aparelho lá. E eu vou estar nesse evento. Então essa vai ser uma parte mais legal ainda. Eu estou torcendo para voltar de lá com o Windows Phone 7, mas vamos ver o que a gente consegue. Então como eu vou participar, na realidade é um evento gratuito, então você teria que você teria que fazer uma ficha de inscrição e depois eles é que iam confirmar para você se você iria ou não participar. Então eu já recebi a minha confirmação, então eu vou estar lá então no sábado. Então eu vou dar um jeito de ou tweetar um pouco de lá, ou então já fazer várias anotações para comentar o que aconteceu nesse evento no Tecno da semana que vem. O evento vai ser, então, como eu falei, vai ser sábado, dia 10. Ele acontece na sede da Microsoft mesmo, na cidade de São Paulo. E agora, uma notícia mais abrangente, né, que é o SENAC, né, que é o Serviço Nacional de Assistência ao Comércio. Ele está com 12 mil bolsas abertas, então bolsas de estudos agora para o início do ano. Então, se você quer fazer algum tipo de curso técnico ou alguma coisa assim, vale a pena você dar uma olhada também no site deles e se inscrever. Agora, para o pessoal que é fanático por games, né, e principalmente pelo Flight Simulator, né, esse Flight Simulator já fazia um tempinho que eu não ouvia falar dele, mas na realidade eu já tinha ouvido falar há uns 6 meses, um ano atrás mais ou menos, que a Microsoft tinha inclusive cancelado esse projeto, mas pelo visto eu estava errado. E o que a Microsoft está fazendo agora, eles retomaram o Flight Simulator e agora eles estão procurando por usuários de teste. Principalmente o pessoal aqui de São José dos Campos, né, que tem aviação meio no DNA. Vale a pena dar uma olhadinha lá e quem sabe se inscrever para participar dos testes do Flight Simulator. Um evento aqui que aconteceu também para o YouTube. Esse daqui é um evento que já aconteceu, mas eu deixei aqui essa notícia para vocês pelo seguinte. O que o YouTube está trazendo é justamente um programa, né, para fomentar o desenvolvimento de vídeos. Então, se você está desenvolvendo vídeos, né, seja empresa, seja individual, você vai poder entrar nesse meio que concurso deles, onde se você for selecionado, você pode ganhar até cerca de 20 mil reais para continuar desenvolvendo a sua carreira, digamos assim, de produtor. Então, esse daqui é uma outra ideia também que vale bastante a pena. Eles já fizeram um evento em São Paulo para lançar tudo isso e tudo mais. Mas você ainda consegue, se você tiver algum bom vídeo, você ainda consegue pegar e se inscrever para participar desse Next Up Brasil. Então, vocês podem dar uma olhadinha então lá. No nosso site tem o link para vocês poderem fazer a inscrição. E outro evento também acontecendo é o da 3M, que está premiando projetos de mídia social. No caso da 3M, ele é aberto para estudantes. Então, se você for estudante e tiver projetos com mídias sociais, você também pode ganhar até 30 mil reais em um ano. Ou seja, a ideia é que você consiga pegar, você vai ter que seguir lá as instruções deles lá, onde você tem que bolar um projeto. E se o seu projeto for aprovado, você pode receber até 30 mil reais para poder fazer a implementação desse projeto aí durante o ano. Então, vale a pena dar uma olhadinha também lá. E agora as notícias mesmo, né? Então, como eu comentei com vocês na semana passada, a notícia que ferveu aí durante a semana foi justamente ainda a questão do Carrier IQ. O que eu separei para vocês é o seguinte, eu separei um link dizendo para vocês o que ele é, tá? Então, vamos começar aí, agora que a gente pode falar com mais calma sobre ele. Na semana passada, eu acabei falando bem rapidamente, uma vez que a bomba toda tinha acabado de estourar, né? Então não tinha ainda muita informação, a não ser o fato de que ela existia. Agora que a poeira já baixou um pouquinho, a gente já tem mais informação sobre o que realmente aconteceu. Então o que acontece? O Carrier IQ, ele foi descoberto, entre aspas, né, por um cara de Haiti, na realidade. Então, esse administrador de sistemas, o nome dele é Trevor Eckhart. E o que ele descobriu? A situação toda foi o seguinte, ele começou a notar que na rede de dados da empresa onde ele trabalha, né, onde ele administra, por algum motivo ele não conseguia explicar um certo conjunto de dados que estava continuamente sendo transmitido.
Então, esse foi o contexto onde ele começou a procurar essa informação. O que acontece? Ele estava monitorando, vendo a rede dele, vendo que de nenhum servidor, não estava saindo de nenhum servidor, não estava saindo de nenhuma estação de usuário, mas existia um certo fluxo de dados contínuo que estava sendo enviado para fora da empresa. Então ele foi justamente tentar descobrir o que tinha acontecido e o que estava causando aquele fluxo de dados. E foi aí que ele esbarrou então no Carrier IQ, que foi o quê? Ele começou a pegar o próprio aparelho de telefone Android dele, né, que ele tinha na época, e começou a verificar quais eram os logs que estavam sendo gerados ali e o que aquele aparelho estava transmitindo de dados. Então ele percebeu que mesmo desligando, entre aspas, todos os dados do aparelho, ele pegou e esse log continuava correndo. Então ele começou a fazer toda uma análise daquilo lá. Então ele começou a ver, interagir com o aparelho e ver o que aparecia escrito no log. Então tudo isso daí, se vocês tiverem interesse, vocês conseguem ver justamente nesse vídeo, onde ele pegou, ele fez um vídeo e colocou no YouTube e tudo mais, e ele vai mostrando tudo. Então isso foi o que eu tive acesso na semana passada, e por isso que foi uma coisa meio assustadora, né? Porque nesse vídeo aqui, realmente, a coisa mostra tudo, está escancarado. Então, mas beleza. Então, passado esse momento inicial aí, né, onde ele pegou, mostrou tudo o que estava acontecendo, aí começou uma briga tremenda nos Estados Unidos inteiro, principalmente porque lá eles têm muito problema com a questão de privacidade, né? Então, já foi o Senado americano que já pediu uma audiência com o cara e tinham que explicar. O Carrier IQ, para ajudar, é uma empresa, tá? Então, é uma empresa chamada Carrier IQ que desenvolve esse software Carrier IQ. Essa empresa acabou enfiando também os pés pelas mãos, ou seja, a empresa, ao invés dela tentar explicar o que estava acontecendo, ela acabou pedindo para os advogados enviarem uma carta para o Trevor, pedindo para que ele parasse de falar, senão ele ia ser processado, isso e aquilo. Aí outras entidades americanas já entraram no meio do caminho para proteger o cara, porque ele não fez nada demais, ele só estava expondo uma coisa que já tinha acontecido. Então, deu um auê todo na internet ali, entre Senado americano, briga judicial e tudo mais, que acabou gerando uma polêmica danada em cima de tudo isso daí. Então, digamos assim, precisamos ficar preocupados com o Carrier IQ? Sim e não. Digamos assim, é preocupante o fato de que existe um software que faz tudo isso, que coleta todo esse tipo de informação. Por outro lado, a maior parte daquele software ali, digamos assim, ele é uma ferramenta que pode ou não ser habilitada. E essa ferramenta é controlada pelas operadoras. Agora, quando foram questionar as operadoras, e aí a gente está falando das operadoras lá dos Estados Unidos, né, a AT&T, Verizon, Sprint, tudo mais, várias delas falaram que sim, usavam esse software e tudo mais para fazer diagnóstico de rede. Então, em teoria, o que as operadoras disseram foi o seguinte, esse software está lá, em um determinado momento, por exemplo, se o seu telefone quebrar ou não estiver funcionando SMS ou alguma coisa assim, a operadora poderia pegar, habilitar esse software, começar a coletar informações, e ao coletar informações, ela poderia daí ajudar a fazer o diagnóstico remoto. Ou se, por exemplo, esse software está monitorando e vendo que você acabou de mandar um SMS e por algum motivo você consegue fazer e de alguma forma você consegue cruzar esses dados com os dados da operadora, dizendo que a operadora conseguiu ou não enviar esse SMS para alguém. Então, no fundo, é um software de diagnóstico. Agora, o problema todo é o seguinte, tudo isso está logado e está dentro do aparelho. Então, a grande preocupação que o pessoal tem ali é que, independente dele estar ou não enviando esse dado para fora do aparelho, né, ou seja, para a rede, para a pública, para a internet, se aquilo ali está sendo guardado ali por algum motivo, e ali estava sendo guardado tudo mesmo, né, tipo e-mails que você mandou, teclas que você apertou e tudo mais, se alguém roubar aquele seu aparelho e tiver acesso a tudo isso, pode ser um problema muito sério. Então, digamos assim, você precisa se preocupar com o Carrier IQ? Aqui no Brasil, eu cheguei a mandar um e-mail para as operadoras. Eu tive resposta só de uma, tive resposta da TIM. E a TIM falou que eles nem conhecem esse Carrier IQ, ou seja, eles não usam, não comercializam, não fazem nada do Carrier IQ. As outras operadoras não me responderam, mas eu vi algumas respostas de operadoras em outros blogs, onde eles disseram que as operadoras brasileiras não usam isso. Então, é aquela história. O software está no aparelho, tá? Ou seja, está em boa parte dos aparelhos. Se ele vai ser usado ou não, depende, a gente não sabe dizer.
Agora, o que você pode fazer? E aí entram os outros artigos que eu separei para vocês. A pior situação, digamos assim, o pior caso, estaria dentro dos aparelhos Android. Tá? Por quê? Porque o Android ele permite que o rastreamento seja feito de todas as formas, ou seja, em tecla, em o que você escreveu, que chamadas que você recebeu, tudo. Então, já existem algumas aplicações no próprio app, na própria Marketplace, que permitem que você faça a detecção do Carrier IQ. Então, na realidade, o próprio Trevor colocou um lá para fazer a detecção. Então, se você está preocupado com isso, se você tem dado sigiloso e tudo mais, dá uma olhadinha lá no tecnohour.com.br, que no link que a gente tem lá, mostra para você como é que você consegue verificar se você tem ou não o Carrier IQ instalado no seu aparelho. Se ele tiver instalado, no caso do Android, é um pouco complicado para você desinstalar. Provavelmente você vai ter que acabar fazendo um root, né? Você vai ter que acabar trocando o firmware do seu aparelho. Mas é aquela história, o pessoal do Android geralmente está acostumado a fazer isso, não deve ser um grande problema. Já o pessoal do iPhone, o que a Apple disse foi o seguinte, que eles já, a partir do iOS 5, eles já meio que vão dropar o suporte do Carrier IQ. Ele existiu, ainda existe em alguns aparelhos e tudo mais, né, na versão atual, só que ele funciona de forma bem mais limitada, ou seja, o próprio software não consegue ter acesso a tudo que ele tem acesso, por exemplo, na versão Android. E já no nosso caso também é relativamente simples para a gente resolver desabilitar o Carrier IQ, né? Então eu posso até mostrar, é bem fácil. A única coisa que você precisa fazer é ir na parte de configurações, depois na parte de geral, você vai na sobre e lá embaixo você tem diagnósticos e uso. Nessa parte de diagnósticos e usos você escolhe e aqui você tem a opção de enviar automaticamente e não enviar. Então se você quiser ficar sem preocupações com relação ao Carrier IQ, a única coisa que você precisa fazer no iOS é selecionar o não enviar. Uma vez feito isso, acabou o seu problema. Então, pelo menos no caso do iOS, é bem mais simples de você resolver o problema do Carrier IQ. Então, tudo isso eu separei para vocês então nessas 3 notícias aqui. Então, primeiro, se você quiser saber o que é, com mais detalhes, o Carrier IQ, depois, o que você precisa fazer se você tiver um iPhone e o que você precisa fazer se você tiver um telefone Android. Bom, e o outro destaque da semana é justamente a chegada do iPhone 4S no Brasil. Então, eu também já tinha dado a dica para vocês na semana passada, mas essa semana parece que as coisas realmente já se confirmaram. Então, todas as operadoras praticamente já disseram que o lançamento oficial vai ser no dia 16 de dezembro. Então, na semana que vem, o pessoal aí que está com dinheiro no bolso já pode se preparar para gastar o 13º no iPhone 4S. A minha avaliação é a seguinte, eu já tenho até... Quem acompanha no Twitter talvez já tenha visto até minhas discussões já com o pessoal do Twitter, mas a minha opinião é o seguinte, eu acho que agora vai se tornar extremamente atrativo para o pessoal comprar o iPhone 4, uma vez que ele deve baixar o preço. O iPhone 4S, ele tem 2 grandes diferenciais, tá? Na realidade, se eu for falar para vocês em termos de capacidade de processador e tudo mais, ele vai ter mais. Mas, digamos assim, para o usuário, ele tem 2 grandes mudanças. Uma é a câmera e outra é o Siri, tá? Que é aquela ferramenta que eu já mostrei para vocês várias vezes de reconhecimento de voz. Entretanto, nada indica que o Siri vai ser lançado no Brasil. Porque se vocês se lembrarem, o Siri é uma versão beta e hoje ele suporta somente 3 línguas. Ele suporta Estados Unidos, né, que seria o inglês, suporta alemão e suporta francês. Até agora não apareceu nenhum rumor, nem nada que indicasse que a Apple vai permitir o Siri funcionando em português. Então, eu diria o seguinte, se no dia 16 for lançado e o pessoal lançar com o Siri em português, eu recomendo a compra. Digamos assim, é o que eu espero para comprar esse aparelho. Fora isso, a única coisa interessante dele seria a câmera, que é uma câmera que está com mais megapixels, todo mundo já mostrou que ela é uma câmera excelente, muito boa e tudo mais. Então, só que assim, para quem já tem o iPhone 4, eu não acho que a câmera é o suficiente para trocar pelo iPhone 4S. Claro que vai ter um monte de fanboy e tudo mais, e eu até acho que talvez eu seja um desses, se bobear, porque eu estou dizendo aqui meio naquela situação do faço o que eu digo, não faço o que eu faço, mas
digamos assim, vai ter um monte de gente que gosta da Apple e tudo mais e que vai querer trocar de qualquer jeito. Eu tenho que confessar que não está nos meus planos agora trocar pelo iPhone 4S. Digamos assim, a hora que aparecer, mesmo depois do lançamento, que falar assim, olha, o Siri em português ficou disponível. Naquele exato momento eu vou lá e compro um iPhone 4S. Agora até lá eu acho que eu tenho mais coisas para fazer com o meu dinheiro. Então, pelo menos essa é a minha opinião. Então, agora, se você quer comprar o iPhone 4S, fique contente. Dia 16 você já pode ir para a fila na meia-noite que o pessoal já vai começar a vender nas principais aí, operadoras de telefonia celular. E os fatos rápidos da semana. Então a gente tem lá da Mac Magazine o caso da brasileira que mandou um e-mail para o Tim Cook e teve seu problema resolvido. Então, mais um daqueles casos, né, mostrando a classe de atendimento da Apple, né, que é justamente uma das coisas que diferencia, né, o cliente Apple do cliente de todo o resto do mundo. Então, o que aconteceu? Foi uma brasileira mesmo. Ela estava com um problema, né, a brasileira Amanda Pereira. Ela estava com um problema com a TIM, onde o aparelho tinha quebrado e, para variar, né, todo mundo conhece como é que a assistência técnica funciona no Brasil. Ficou lá 1 ano lá com problemas, Procon daqui, Procon de lá, mandou um e-mail para o Tim Cook. Em um dia o problema estava resolvido. Então a Apple entrou em contato com a TIM. Obviamente que essas coisas a gente nunca fica sabendo o que acontece por trás do pano, né? Mas, digamos assim, o fato é, um dia depois dela ter mandado um e-mail para o Tim Cook, o pessoal entrou em contato com ela e resolveu o problema. Um daqueles casos que vale a gente dar parabéns para a Apple. O YouTube está com cara nova, né? Então eu posso até abrir o YouTube aqui para a gente dar uma olhada. Então, essa é uma mudança que já foi aplicada aqui no Brasil, inclusive. Então, ele ficou com uma cara agora de... Então, assim, ele ficou muito parecido com, se a gente parar para pensar, com as mídias sociais mesmo, né? Tipo um Facebook da vida ou um Twitter, onde ele está organizando, então, aqui vários canais, né, de entretenimento que você pode fazer. Então, você vai poder fazer o seu login lá e integrar com o seu Google Plus ou com as outras redes sociais que você usa. Eu tentei fazer a integração com o Facebook, não deu certo. Não sei se é porque tinha acabado de lançar o serviço, ele não conseguiu fazer a conexão, mas eu acredito que agora, se vocês tentarem, deve estar funcionando. Então você vai ter lá uma forma mais organizada, com os canais e com, inclusive, uma forma de você gerenciar depois os seus próprios vídeos, né, para você poder colocar seus vídeos e já ir gerenciando tudo isso daí dentro da própria interface. Então você tem lá destaques, ele ficou aqui como é meio uma sequência que você pode ver que vem inclusive do Twitter, ou seja, é todo um feed ali de vídeos que vão sendo atualizados que mostra ali as novidades para vocês. Então vale a pena dar uma olhadinha nessa nova interface do YouTube. E o Flipboard, que eu já tinha mostrado para vocês na realidade há um tempo atrás, ele lançou um update. Então quem já tem o Flipboard no iPad já vai receber automaticamente esse update, que é o Flipboard para iPhone. Então eu posso até mostrar para vocês aqui no meu iPhone como é que ele ficou. Então, vocês podem ver que a carinha dele é ainda bem parecida, né, com o que eles já tinham, que a gente já estava acostumado lá no Flipboard para o iPad. Uma coisa interessante, que foi um update que eles fizeram há mais ou menos um mês atrás, foi o seguinte: vocês podem criar uma conta de Flipboard agora, porque antigamente você só podia criar, na realidade adicionar suas contas, que seria o do Facebook, do Twitter e tudo mais. Isso eu praticamente não tinha criado a minha conta no Flipboard ainda, porque eu achava que era besteira. Na realidade eu já estava com tudo configurado, não ia criar mais uma. Mas nesse update aqui, para funcionar com o iPhone, aí sim foi uma coisa bem interessante. Por quê? Porque se você criar a sua conta lá no iPad primeiro, né, onde você já tem tudo configuradinho, ao criar, ele usa o iCloud e sincroniza o que você tem lá de conteúdo, né, suas contas lá do Facebook, do Twitter e tudo mais que você tem lá no iPad, ele sincroniza tudo isso daí no iPhone. Então a única coisa que você vai precisar fazer no iPhone a hora que você entrar, vai ser fazer o login da sua conta do Flipboard. Quando você fizer isso, automaticamente todo o seu conteúdo que estava no iPad já entra para o Flipboard. E como é que ele funciona? É praticamente o mesmo formato do Flipboard do iPad. A diferença é que, ao invés de você trabalhar com ele na horizontal, né, como era no iPad, aqui você trabalha na vertical. Então você tem lá todos os seus conteúdos, né, que você já estava trabalhando, que está acostumado, e você pode então simplesmente visualizar aqui pelo iPhone agora.
Então, o formato de navegação é o mesmo. É como se fosse uma revista mesmo. A diferença é que você está com uma revista, então, que é organizada baseada nas suas mídias sociais. Outra notícia boa também que está chegando para a gente é que a Comissão da Câmara, ela aprovou, então, benefícios fiscais para jogos eletrônicos. Então, isso daqui, vale a pena dar uma olhada depois nessa notícia, para quem trabalha na área, que é justamente o seguinte, ela atua em todas digamos assim, as partes desse setor de jogos. Ele tanto deixa mais fácil para você importar jogos, ou seja, diminui as alíquotas ali de imposto, quanto também dá vários incentivos para você produzir o jogo localmente. Não só produzir no sentido de copiar, mas principalmente produzir no sentido de desenvolver as histórias dos jogos, desenvolver a programação dos jogos, tudo localmente. Então, isso daí sim pode ajudar bastante a gente a promover o desenvolvimento, né, da área de jogos aqui no Brasil. O Brasil já tem bastante desenvolvedor de jogo agora, principalmente depois que apareceram as plataformas móveis. Então agora talvez seja o empurrão que faltava para a gente começar a consolidar aí algumas grandes empresas para trabalhar de vez aí com a programação de jogos. E essa última notícia aqui eu deixei até porque eu achei ela bem engraçadinha, que é o seguinte. A Gizmodo, ela encontrou aqui pra gente que você consegue fazer então gráficos, né? Usando a própria plataforma Google. Então eu fui testar isso daqui e eu achei extremamente interessante. É o tipo da coisa que eu não sei até que ponto eu usaria, mas vale a pena mostrar para vocês. Então se a gente entra aqui na página principal do Google, como é que a gente começa a usar se a gente quer fazer gráficos científicos aqui? Então a primeira coisa é a gente começar a escrever funções. Uma coisa que eu percebi é o seguinte, se você escrever funções simplesmente, ele só vai começar a traçar realmente os gráficos a partir da segunda ou terceira fórmula que você colocar. Então vamos lá, x mais 2 ao quadrado. Ó, então a partir da segunda fórmula aqui, que foi a hora que ele já percebeu que realmente existe uma fórmula que você está trabalhando, ele começa a plotar então os gráficos. Então aqui vocês podem ver o gráfico de todas as fórmulas aqui que eu tenho. Então é uma coisa bem nerd mesmo, né? Mas digamos assim, se você está fazendo um trabalho da faculdade, não tem mais o que fazer e precisa dos gráficos, eu aposto que você vai achar isso aqui bem útil. Bom, então para a gente fazer as demonstrações de hoje, então eu já tinha deixado as notícias bem já tranquilas, justamente para a gente ter mais tempo para demonstração. Eu vou trazer para vocês vários aplicativos. E a ideia, como eu tinha falado para vocês, é justamente dar um enfoque talvez mais de férias na história toda, né? Ou seja, agora é bem a hora que todos os papais e mamães estão saindo do trabalho, vão ficar de férias com a criançada toda, e aqueles aparelhos que geralmente ficavam escondidos lá dentro da pasta ou ficavam escondidos dentro do bolso, vão começar a sair e ficar agora mais na mão da criançada. Então eu resolvi separar para vocês várias aplicações aqui que vocês podem usar justamente para interagir um pouco mais com os filhos, né? Seja vocês brincando com eles através do aparelho, ou seja também vocês deixando eles um pouco lá brincando sossegados para que vocês possam ter o seu tempo também, né? De sentar, ler um jornal tranquilo, sem ninguém na cabeça. Então, eu separei aqui várias aplicações. Então, a forma como eu vou fazer vai ser a seguinte, eu vou começar com as aplicações que vão ser parte do concurso, né? Que a gente tem lá do Tecnohour. Então, do Tecnohour e da Livraria Cultura. Então, para eu poder começar aqui, vamos lá. Primeiro, eu vou mostrar para vocês o Natal 3D, que é uma das aplicações do concurso. O Natal 3D é uma aplicação muito bem montada e tudo mais. Vocês podem ver que ele tem uma trilha sonora legal e tudo mais. Ela foi então desenvolvida pelo pessoal da Livraria Cultura. E qual é a ideia? A ideia é como se fosse um daqueles livrinhos de colorir, né? Futurístico. Então, por que futurístico? Justamente porque ele está usando aqui modelos em 3D, então a criançada pode pegar, escolher o modelo que quiser usar e com isso pegar e começar a interagir então com a aplicação. Então eu escolho lá, por exemplo, esses sininhos, ele me traz para uma área aqui de desenho. Nessa área de desenho eu posso interagir com o sino, né? Tanto aqui pela movimentação do dedo, quanto também pelas abinhas laterais aqui, né, por esses risquinhos aqui para ele poder interagir. E a ideia principal qual é? É pegar e pintar. Então eu começo a escolher lá a cor aqui do lado da paleta de cores e vou pintando. Uma vez feito isso, o que mais que eu posso fazer?
eu pinto o desenho e na sequência do desenho eu posso pegar e customizar então o ambiente. Então ele já me coloca ali o ambiente ali bonitinho montado, e ali eu posso pegar então toda essa palheta aqui de componentes aqui e arrastar para colocar ainda interagindo aqui, né? Seja floquinho de neve, tenho ali umas mágicazinhas, né, para ficar pulando, balõezinhos e tudo mais. E com isso a criança vai então brincando e fazendo ali o que ela tem que fazer. Uma vez que ela montou esse cenário aqui inteirinho, né, ela pode pegar, clicar aqui nessas estrelinhas que estão aqui embaixo, o que vai permitir que ela veja o cenário inteiro, como ela montou. E ao montar o cenário inteiro, eu posso então pegar e tirar uma foto. Então eu tiro a foto e ela fica armazenada aqui na parte de baixo, tem esse quadrozinho, né? Então aqui nessa parte de baixo eu clico no quadro e eu vejo aqui o que já foi montado. Então eu tenho aqui 2 desenhos aqui que já foram feitos. Então a ideia é mais ou menos essa. Então na aplicação aqui a gente vai ter várias variações do mesmo tema. Então a gente tem esse daqui que é o de Natal 3D, onde a gente pode pegar e interagir com componentes de Natal, né, que para essa época do ano é perfeito. E tem as demais aplicações que eu vou mostrar para vocês também. Então a outra aplicação que também vai fazer parte desse pacotinho que a gente vai sortear é o Aviões 3D. Então você vai ver que o mecanismo de interação é mais ou menos o mesmo, mas agora o tema são esses aviõezinhos. Então você pode escolher um aviãozinho qualquer aqui que você quiser, fazer a pintura. Então eu posso mexer, trocar asas e tudo mais. Posso pegar e mexer nas asas, pintar tudo que está sobrando aqui. Sim, a única coisa que eu recomendaria para o pessoal da Livraria Cultura para melhorar essa aplicação é o seguinte: talvez fazer uma rotação também digamos assim, no eixo horizontal, né? Porque agora a gente roda no vertical, né? A gente está rodando em Y. Se a gente rodar em X também, vai deixar mais fácil para as crianças pintarem a parte de cima. E uma outra coisa que seria interessante é dar zoom, né? Usar o movimento de pinch para dar zoom aqui e permitir que as crianças pintem a partezinha que fica às vezes escondida lá bem pequenininha. Então isso daí seria bem legal. Fora isso, a aplicação está bem feitinha, tem uma trilha sonora bem legal, as crianças podem fazer aqui todo o desenho que elas quiserem fazer. Outra coisa que seria interessante também colocar seria justamente colocar a parte de compartilhamento. Ou seja, hoje eu estou pegando, eu consigo tirar essa foto, né? A foto entra aqui na minha biblioteca, mas não tem nada que eu possa fazer para enviar, por exemplo, essa foto, seja por Twitter, seja por e-mail. Então seria legal também numa próxima versão que o pessoal incluísse esse tipo de funcionalidade. Ok? Então, a outra que também vai fazer parte do pacote, o Bichinhos 3D. Então, Bichinhos 3D também é a mesma coisa. Então a gente pode interagir aqui com vários bichinhos. Então vou pegar essa tartaruga, vou pintar a tartaruga. Então posso ir até lá, customizar aqui, colocar um solzinho diferente, fazer uma tartaruga apaixonada aqui, um pouco de mágica aqui no chão. Beleza. Com isso eu posso pegar, tiro a minha foto e já está lá, certo? Então aqui alguns exemplos aqui que a gente já fez aqui com a minha filha. E o último que vai fazer parte do pacote é o Princesas 3D, onde também é a mesma dinâmica, mas agora com princesinhas que elas podem escolher para fazer o desenho. A gente pinta, faz a customização. E uma outra coisa também que seria legal também numa versão futura seria justamente a possibilidade de você arrastar um pouquinho essa paleta aqui onde tem todos esses componentes. Se ela pudesse sumir em algum momento, seria legal, porque senão o que acontece? Eu consigo no máximo colocar elementos até esse terço aqui da tela, e depois quando eu for ver, sempre vai ter um trecho que vai estar vazio, que é justamente o trecho onde seria a palheta.
de componentes. Então, fica aí as dicas para o pessoal para ir melhorando a aplicação. Então, assim, do ponto de vista ela está bem estável, está bem legal, acho que está bem tranquila. E essa é a ideia mais ou menos das avaliações que eu faço aqui no TecnoHour. Ou seja, eu estou mostrando não só o conteúdo, mostro como é que funciona e também gosto de dar algumas dicas para ver como é que essa aplicação pode melhorar daqui para frente. Ok? Beleza, então essas aplicações que eu acabei de mostrar para vocês, então, vocês vão estar concorrendo, então, se vocês participarem da nossa promoção do TecnoHour é Cultura. E agora eu queria mostrar algumas aplicações extras para vocês, né? Que seria justamente para a gente colocar mais alguns joguinhos e livrinhos também, que eu achei bem interessante e que eu acho que vale a pena para vocês ficarem aí com a criançada agora nas férias. Então vamos começar com um livro. Tá? Eu vou pegar, na realidade, uma história em quadrinhos para começar. Que esse daqui, se eu não me engano, é da editora Globo. É o livro do Menino Maluquinho. O Menino Maluquinho eu achei bem legal. Assim, do ponto de vista de história em quadrinhos, ele é uma história em quadrinhos já que todo mundo já conhece praticamente, né? Já bem tradicional. Eles colocaram alguns efeitos bem legais aqui dentro do livretinho, ou seja, eu consegui pegar, por exemplo, usar o acelerômetro. Vocês podem ver que as letrinhas estão caindo e eu estou chacoalhando, as letrinhas estão indo junto com o acelerômetro. E se eu quiser também jogar essas letras para o lado, eu posso vir, mexer com o meu dedo e começar a jogar. Então é tudo coisa que prende a atenção das crianças. Então é legal. E além disso, ele funciona de forma bem intuitiva, ou seja, eu posso pegar e ir mexendo aqui, vendo como se fosse folheando uma revista mesmo. E ele sempre tem esse tipo de animação acontecendo aqui, que justamente ajuda a prender a atenção das crianças nesse caso. Eu recomendo do ponto de vista mesmo de entretenimento nesse caso aqui, ou seja, ela não tem grandes recursos, digamos assim, educacionais, entre aspas, porque eu vou mostrar algumas para vocês agora que tem, mas, digamos assim, é uma boa leitura, uma boa diversão para você deixar para a criança, para ela ficar algumas horas lá brincando com o iPad. Agora, uma aplicação de um livrinho que eu considero ele um pouco mais educacional, e eu acho muito legal, para falar a verdade, esse livrinho, é o seguinte. Esse daqui vem da Livraria Cultura também, a Mili Moli. A Mili Moli já é bem conhecida, né? O pessoal que tem filho pequeno, que assiste Discovery Kids, já deve saber da Mili Moli fácil. Mas o que tem de especial nessa aplicação aqui? Uma que eu achei ela extremamente bem feita, essa aplicação. Ela já tem um recurso educacional melhor, eu diria, do que o do Menino Maluquinho. Por quê? Porque principalmente para crianças que estão começando a ler agora, uma coisa que eu achei sensacional nela foi o seguinte. É a possibilidade de eu poder pegar, e vocês viram aqui que apareceram as letras, mas eu posso pegar e escolher o que eu quero que ele leia para mim. Então vocês podem ver que ele lê exatamente o que eu peço. Amigo de Mili e Moli era viciado. E o principal nesse caso aqui é o seguinte, que quando ele está lendo, as letrinhas, as palavras, elas estão pulando. Normalmente, se você não tem filho, você vai achar que, bom, é só mais um recurso. Mas para quem tem filho e na idade de aprender a ler, você vai saber que isso daqui é extremamente importante. Por quê? Porque é assim que a criança vai começar a associar as palavras. Então, ela está associando o que ela está escutando com a palavra que está pulando ali. Então, esse é um recurso educacional extremamente importante para quem está começando a aprender a ler agora. Então, por isso que eu quis colocar aqui a série da Mili Moli, porque tem várias, tá? Então você vai poder achar várias Mili Moli ali desses livros. Mas todos eles têm esse mesmo esqueminha, onde você pode pegar e ver. E se você quiser estimular ainda mais, ele dá a possibilidade para você de apertar ali no microfone e gravar a sua própria narração. Então você pode incentivar, por exemplo, a sua filha, ou se você quiser que a sua filha ou seu filho escutem a sua própria voz, você pode pegar esse livrinho aqui antes, gravar ali com a sua voz, e ao invés de usar a narração original, ele vai usar a gravação que você fez. Então isso é um conjuntinho de detalhes ali que eu acho que vale muito a pena para você poder usar com crianças pequenas. E até mesmo a parte de desenho você pode substituir. Então você pode pegar e usar e fazer desenhos ali próprios e você vai deixar ele usar. Então, ou ele usa o desenho original, ou ele pode usar os desenhos que você fez também. Então tudo isso daqui eu acho que é o tipo de recurso que vale a pena para crianças pequenas aí que, digamos assim, não só incentiva a leitura, mas também incentiva que ela brinque ali com o livro. Então isso daí eu acho que é bem
Outro livro também bastante importante, que daí eu estava conversando com meu irmão, eu ia na realidade convidar ele para participar do Tecno, mas eu acho que ele não conseguiu chegar em casa ainda. Porque ele é professor e a gente estava justamente discutindo o aspecto educacional de todas essas aplicações, né? Eu quero até ver depois se ele consegue fazer para mim uma avaliação do ponto de vista de aplicativos educacionais mesmo, mas isso daí vai provavelmente ficar para o ano que vem. Mas foi essa aplicaçãozinha do Mimi, que é um livrinho também, que ele tem inclusive a narração do Marcelo Taz, né? E para quem teve a sorte, na realidade o que acontece? Eu consegui esse livro aqui de graça. Por quê? Porque ele teve se eu não me engano foi 1 ou 2 dias depois do Black Friday, a Livraria Cultura colocou ele de graça na App Store por algumas horas. E aí eles tweetaram, né, avisando. E nisso, pra quem me segue, talvez tenha conseguido pegar também, porque daí eu peguei, eu sempre que eu fico sabendo desse tipo de coisa, eu retuito, justamente pro pessoal conseguir pegar. Então eu peguei esse livro aqui de graça. E esse, na realidade, foi o que pra mim, eu achei que foi o mais importante do ponto de vista educacional. Por quê? Bom, primeiro é uma boa historinha e tudo mais, né? Tem o Marcelo Taz lá narrando. Então, se você quiser ler, já é uma forma de deixar a criança entretida. Mas mais do que isso, ele tem um conjuntinho de jogos. E esses jogos foi o que eu achei muito bem sacado. Então, eu mostro pra vocês aqui. Tem um jogo de quebra-cabeça. Toque uma imagem do livro bem, né? Para então, brincar com o quebra-cabeça. Que eu quero. Ele vai mexer e a criança pode daí brincar com o quebra-cabeça. Então, isso é uma das atividades que ela pode fazer. Outro jogo que ela tem, o jogo de memória. Uma peça para brincar com o jogo da memória. Então você pode ficar brincando aqui de memória. Muda os níveis, né, para você poder ter mais opções. Então tudo bem. Mas do ponto de vista educacional, o que foi o mais importante mesmo foi esse jogo de bagunça. O que esse jogo de bagunça é? Basicamente ele dá para você um monte de figurinhas, né, referentes a trechos do livro, e ali dentro você vai poder pegar e trazer esses livros aqui e ir colocando, certo? Aqui nesses outros quadradinhos. Mas o principal dessa história toda é o seguinte, é que essas figurinhas só vão poder ser colocadas na sequência correta dos acontecimentos do livro. E principalmente hoje, que a gente vê que no Brasil tem muito analfabeto no sentido de conseguir até ler, mas não consegue entender o que leu, esse jogo aqui foi o jogo que eu achei mais apropriado. Por quê? Porque ele já treina a criança não só a ler o que ela está lendo no livro, mas entender o livro. Porque se ela não entendeu, se ela estiver só lendo palavras, porque isso é muito comum também, dependendo do estágio que a criança está, ela só consegue ler palavras, mas ela ainda não está associando o significado daquelas palavras ainda. Então, esse jogo é o jogo que consegue dizer exatamente que fase que ela está. Se ela ainda está na fase de que ela só lê palavras, digamos assim, só lê sílabas e não sabe o que ela está lendo, ou se ela já consegue ler, entender e te contar depois aquela história. Por quê? Porque nada mais esse jogo aqui nada mais é do que ela contar a história de forma visual. Ou seja, ela vai conseguir associar cada uma dessas figurinhas a trechos que ela leu no livro, e baseado nisso ela vai conseguir montar a história na cabeça dela. E com essa história ela vem aqui e monta esse joguinho. Então, por isso é que eu quis gastar até um pouquinho de tempo a mais nesse joguinho da bagunça. Por quê? Porque do ponto de vista educacional, esse livro aqui da Mimi talvez seja o mais interessante que eu vi dessas demonstrações todas. E tudo isso por quê? Por causa desse jogo da bagunça. Tá? Se esse jogo da bagunça pudesse ser colocado em todos os outros, excelente. Ia ser uma adição tremenda no restante no restante da biblioteca. Porque isso daqui realmente mostra que a criança consegue entender o que ela está lendo. Então isso eu achei bem legal. Ok, agora para a gente gastar um pouco de energia dessa criançada toda, né? O que a gente consegue fazer mais? Aí a gente vem com alguns joguinhos. E um joguinho que eu separei para vocês aqui, e esse é para gastar energia mesmo, é o Fuego Adventure. Por que esse carinha aqui é importante, né? Se você olhar o gráfico dele, nem é lá essas coisas. Mas ele é importante por causa do seguinte, ele foi o primeiro jogo que apareceu agora na App Store, que permite você fazer um controle parecido com um Kinect da vida, né? Que seria o do Xbox. Ou, digamos assim, ele faz o controle de movimento. Como é que funciona? Ele usa a câmera do aparelho para filmar você, então na realidade ele só vai funcionar para iPad 2, né? Que tem câmera. Então ele usa a câmera frontal do aparelho para detectar o que você está fazendo e baseado nisso ele controla o personagem na tela. Então,
vou fazer uma demonstração aqui que não vai ficar muito bem. Bom, vou fazer uma demonstração aqui que não vai ficar muito legal, por quê? Justamente porque eu deveria estar a uns 3, 4 metros de distância, justamente para eu poder entrar no campo de visão dele para ele jogar. Mas já vai dar para vocês terem uma ideia de como é que funciona. Então, ele vai montar o tipo de um quadradinho aqui na parte superior da tela, onde ele vai mostrar justamente a câmera. E é ali onde eu teria que me enquadrar. Então eu vou fazer de conta que o meu dedo sou eu, né? Vocês podem ver, ó, que à medida que eu movo aqui meu dedo, ele está movimentando o carinho. E eu não vou conseguir controlar direito, justamente que eu que deveria estar correndo de um lado para o outro. Mas a ideia aqui qual é? Então você coloca o seu iPad na mesa da sala, deixa a sua criança a uns 2, 3 metros de distância e ela vai ficar pulando ali o dia inteiro. Então vai ser bem aquela hora que você quer colocar a criançada para dormir, você deixa elas brincando uma meia hora de Fuegos Adventure, que daí ela vai ficar pulando de um lado para o outro, correndo de um lado para o outro da sala, meia hora é batata, já vai para a cama direto. Okay? Então, essa é a ideia aqui do Fuego Adventure. Então, é só você pegar e você vai ter que ficar. Ele vai monitorar você então na câmera e com a câmera você vai ter que controlar o carinha lá. Então, por exemplo, vamos lá. Beleza, então já deu para ter uma ideia de como é que funciona, né? Beleza, então outro joguinho que eu queria mostrar para vocês também, e que também é bem viciante, então na realidade vocês podem deixar a criançada aí por 2, 3 dias seguidos nele, é um joguinho da Disney, que chama Where's My Water? Ou seja, onde está minha água? E esse joguinho aqui ele é bem legal, porque ele, primeiro que ele tem um gráfico muito bonito, né? Disney, eles têm uma qualidade gráfica muito boa. E ele é de quebra-cabeça. Então ele é, por exemplo, parecido, o esqueminha de arquitetura dele é parecido com o Angry Birds, né? Então você vai ter vários capítulos aqui, cada capítulo com coisa de 30, 40 níveis. Então vai ser muito fácil para a criançada ficar perdida nisso aqui, ficar as férias inteiras em cima desse jogo. E o conceito qual é? O conceito, deixa eu pegar um aqui para vocês verem. O conceito é simples, eu tenho que pegar a água, né, que está lá em cima desse nível aqui, e eu tenho que criar um caminho para essa água de forma que eu consiga pegar tanto os patinhos, né, quanto levar também até a água, até chegar nesse caninho aqui embaixo, que vai fazer então com que a água flua até o jacarezinho. Então, por exemplo, nesse nível aqui, fácil, eu jogo pra cá. Pegou os 3 patinhos e ainda caiu no cano o suficiente para chegar lá e dar o banho lá no jacaré. Então, parece extremamente simples, certo? Só que daí a gente consegue pegar e ir para os níveis mais avançados, que começam a ficar extremamente complicados, né? Então, se eu vier aqui para os níveis aqui mais para cima, aí eu já começo a ter problemas os mais diversos para conseguir resolver, né? Então, por exemplo, vamos ver o que dá para fazer. Eu vou mexer nessa comporta aqui para soltar um pouco de água. Essa água está indo e voltando. Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer essa água tentar cair aqui. Eu peguei um patinho. Aí aquela mesma água que caiu ali, eu vou jogar nesse vermelhinho que vai tentar jogar para algum lugar aqui essa água. Água fora. Vamos tentar chegar lá naquele verdinho agora. Vamos ver? Jogando água lá no verdinho. E consegui fazer ele se movimentar. Agora tentar jogar água lá naquele azul. Esqueci de movimentar e agora joga lá pra cima pra conseguir chegar água no jacarezinho. Vocês viram que a coisa vai ficando cada vez mais complicada, né? Então isso daqui, nem vou dizer que é só pra criança, porque não é não. Eu também adoro jogar esse jogo. Então realmente vale a pena vocês pensarem em dar uma olhada depois nele. Ele é um jogo que está disponível na App Store americana, então vocês vão precisar dar uma olhadinha lá para conseguir obter esse joguinho.
Então, agora um joguinho bem simples para melhorar o reflexo da criançada, que é o seguinte, esse lança-pulou. Então, o que ele faz? Esse daqui também é da Disney. Então, ele é um jogo bem simples, também no tipo quebra-cabeças, mas ele é bem facinho, então para criança é relativamente fácil para ela brincar. Na realidade, o que você tem que fazer? Você controla esse bichinho aí que está caindo sempre, né? E ele vai cair dentro de uns canhõezinhos. Nesses canhõezinhos, na hora que você clicar na tela, ele dá um tiro. Então, você tem que ir pegando essas moedinhas, né? Esses círculozinhos, esses anéisinhos aqui amarelinhos. Então, por exemplo, vamos lá. Apertei para cair no outro. Então você pode ver que às vezes ele já está meio que pré-programado, né? Para cair. Então aí ele fica e você tem que ir controlando para ele sempre caindo nesses canhõezinhos e daí com isso ir pegando as moedinhas. E aí as coisas vão ficando na frente, né? Então sempre vai ficando cada vez mais complicado. E a hora que ele cai nesse círculo maior é a hora que você fechou o nível. Então esse daqui ele é bem tranquilo para você deixar as crianças brincando e vale a pena também, é da Disney. Também disponível na App Store americana. Bom, e o último que eu vou mostrar da parte de jogos é esse Max the Magic Marker. Esse daqui é muito legal e ele está relacionado com o seguinte, o interessante é justamente a forma como você interage com a aplicação. Então eu vou pegar aqui um nível bem fácil para vocês poderem ver. A ideia qual é? O seu dedo é como se fosse um marker, né, que seria uma caneta. E tudo que você desenhar ali acaba criando também dentro do jogo. Então vamos lá, play. Então, por exemplo, ele precisa, nesse nível aqui, ele vai precisar então passar aqui através dessa pontinha. Então o que eu faço? Eu desenho uma ponte para ele. Bom, primeiro eu vou ter que pegar e fazer ele andar e pular, né? Para ele pegar a tinta. Então ele pegou tinta. Quando ele pegou tinta, eu vou começar a poder desenhar alguma coisa aqui. Então, vou pegando. Beleza. Então o que vai acontecer? Eu vou ter que passar, por exemplo, aqui nessa ponte, ó. E ela tá muito grande, eu não vou ter como pular. Então eu posso pegar e desenhar uma ponte para ele. E aí então agora eu posso desenhar numa boa, eu posso continuar andando e passar de nível. Então, mais uma vez, eles vão ficando cada vez mais complicados, você vai aparecer alguns inimigos para você ter que fazer, por exemplo, umas bolinhas para cair em cima do inimigo. Então vai ter muito mais coisa para fazer. Mas eu recomendo aqui por quê? Porque ele é uma forma também bastante intuitiva para a criança brincar. Então ela tem lá os botõezinhos para fazer movimento, bastante simples. E eu aposto que o que as crianças mais vão gostar é justamente a possibilidade de eles fazerem um desenho, né? Então, como são níveis infantis, então eles não são uma dificuldade tão avançada que as crianças não conseguem fazer. E a coisa vai deslanchando bem. Então são jogos aí para você deixar a criançada brincando o Natal inteiro. Para a gente poder encerrar a parte de demonstrações, o que eu vou mostrar para vocês agora é o seguinte. É um conjunto de aplicativinhos aqui, que essa é a parte que eu vou me sentir mais bobo fazendo, para falar a verdade. Mas vamos lá, o negócio é tocar o barco. Que é o seguinte, são alguns aplicativos de mágica. Então, essa daqui é algumas coisas que vocês vão poder usar, seja na festa no escritório, ou seja para na hora do Natal, aquele sobrinho que está pulando lá, que quer mexer no seu iPhone de qualquer jeito, você pode mostrar e brincar com eles. Então, como é que eu vou fazer? Então vamos lá. Eu não vou explicar exatamente como é que essas apps funcionam, porque senão ficaria meio sem sentido a mágica. Mas aí quem quiser mexer com isso daqui vai ser fácil. Vocês entram lá no nosso site, né, no TechnoHour, entram lá no technohour.com.br e ali vocês vão conseguir dar uma olhadinha em como é que funciona e conseguir baixar essas apps para vocês. Então vamos lá. A primeira que eu vou mostrar para vocês é o seguinte. Vocês já são craques de iPhone, então vocês já sabem como é que vocês têm que gerenciar seus ícones na tela e tudo mais. Só que essa daqui eu vou mostrar um jeito um pouco diferente de vocês fazerem uma limpeza na tela do iPhone de vocês. Ok. Bom, vocês já viram por que eu ia me sentir bobo fazendo isso, né? Mas queira ou não, é um efeito legal. Bom, e aí na hora que aquele seu sobrinho chato vem pedindo o seu iPhone emprestado, porque ele quer jogar o Onde Está Minha Água, você pega e faz isso daqui pra ele.
E aí você fala que você não pode emprestar porque ele está quebrado. Ou você pode chegar a falar para o seu colega do escritório que você finalmente conseguiu uma aplicação que consegue resolver aquele problema que você está tendo de tendinite na mão. Atenção. Visão térmica. E agora raio-x. Bom, e aquela desculpa que você usava para dizer que você não ia comprar o iPhone 4S só porque ele estava ainda com aquele problema de bateria, né, que a Apple tentou resolver de todo jeito e não conseguiu ainda, você não tem mais essa desculpa. Por quê? Porque a gente consegue usar a mágica para resolver os problemas de bateria do iPhone. Então, olha só. Mais um pouquinho. E se isso daqui não for o suficiente, a gente pode fazer o seguinte. Passa mais uma e coloca uma segunda bateria para vocês. Beleza. Bom, se vocês querem dizer também Feliz Natal de uma forma mais criativa, vocês podem também usar o iOS de vocês. Viu só? Então, várias formas diferentes que você tem para usar o seu iOS nas férias. Bom, gente, então, da parte de demonstração que eu tinha para fazer para vocês hoje, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E o que eu separei de clipe para vocês aqui para o final foi um clipe do pessoal de uma banda australiana, que também foi notícia essa semana, que meio que trouxe à vida aí vários personagens aí de jogos num clipe que eles fizeram. Bom, antes de ir então para o clipe, eu só queria então reafirmar para vocês. Participem da promoção do Tecnohour é Cultura, é muito importante para a gente conseguir obter essas parcerias aqui para trabalhar junto com a gente. Agradeço muito ao pessoal da Livraria Cultura por ter enviado para a gente os promocodes e eu espero que outras empresas sigam o mesmo caminho e a gente consiga promover aqui mais dessas competições aqui, mais desses concursos aqui no Tecnohour. Não esqueçam, se você é um designer, se você quer divulgar o seu trabalho e colocar um wallpaper aqui no Tecnohour, mande pra gente no e-mail tecnohour@tecnohour.com.br. E aí eu dou um jeitinho de separar aqui os que eu escolher, eu aviso vocês e coloco aqui no programa. Ok? Então, é isso. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do Tecnohour de hoje e falo com vocês de novo na semana que vem. Um abraço, tchau, tchau. And I said, no thanks, I don't like pickles. Hey guys, I got a game phone. Why don't we do something? It's not like we ever do nothing, got a little bit better, and I feel like a fool. Ain't never gonna need to see the weather when it's sun with you. Why don't we sit pretty? There's too much to do in the city. Gonna send you a letter from the other side of the room. Ain't never gonna need
seems so clear. Why don't we do something? It's not like we ever do nothing. Got a little bit better, but now I feel like a fool. Ain't never gonna need to see the winter when it's summer with you. Why don't we sit pretty? There's too much to do in the city. Gonna send you a letter from the other side of the room. Ain't never gonna need to see the winter when it's summer with you. Ain't never gonna need to see the winter when it's summer with you. Ain't never gonna need to see the winter when it's summer with you. Perfect.